Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas pela CPAD, o quarto trimestre de 2019, com essa temática abençoadora: o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Comentarista pastor Osiel Gomes. Obrigado a todos os inscritos, aos recém-chegados e visitantes que nos acompanham em nosso canal. Vamos à lição 11. As consequências do pecado de Davi. O texto áureo nos diz: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. 2 Samuel 12 e verso 10. A verdade prática nos diz: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando a um estado de depravação espiritual e moral. E a introdução nos diz: o assunto desta lição nos mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos seus pecados cometidos. A história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Por isso, o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo, lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Abacuque 1 e 13. O pecado tem o alvo de levar o homem a um estado de depravação espiritual e moral. O pecado é uma violação à lei de Deus. Sua consequência imediata na vida da pessoa que pratica é a culpa, bem como o castigo quanto à consequência direta do ato iníquo. A doutrina bíblica do pecado é muito bem-vinda num contexto de relativismo moral que predomina no mundo atual. É importante trazermos o ensino bíblico acerca da gravidade das consequências do pecado, mas, ao mesmo tempo, ressaltar a misericórdia, a graça e a iniciativa de Deus em perdoar ao pecador que se arrepende e deixa a prática pecaminosa. Só em Cristo podemos vencer o poder do pecado. Primeiro tópico: o conceito de pecado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados, como relata a nossa lição: errar o alvo, prática de imoralidade e idolatria, conforme Êxodo 20, verso 20, Juízes 16 e 20 e Provérbios 19 e 2. Também malignidade, perversidade, Gênesis 3 e 5, Juízes 11 e 27. Na sequência, revolta, rebelião, Salmos 51 e 13, iniquidade e culpa, 1 Samuel 3 e 13, transgressão consciente, Levítico 4 e 2, culpabilidade diante de Deus, 1 João 1 e 7, desviar-se do bom caminho, Salmos 58 e 3. No Novo Testamento, temos também o que é apresentado diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrita da seguinte forma, conforme a lição: o mal moral, 1 Timóteo 6 e 10, a impiedade, incredulidade, herege ou apóstata, Romanos 4 e 5, e 1 Timóteo 1 e 9, bem como 1 de Pedro 4 e 18. Culpa, Tiago 2 e 10, pecado propriamente dito, derivado da palavra grega amártia, Romanos 5 e 12, Atos 2 e 38. E também conduta comprometedora,
Romanos 1:18 e 6:13. Uma vida sem lei, referindo-se aos transgressores, Mateus 13:51 e 1 Timóteo 1:19. Adoração falsa, Atos 17:23, bem como engano, 1 de Pedro 2:25, e o pecado deliberado, Romanos 5:15-20. Por fim, induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Temos as referências de Gálatas 2:11-21, 1 Timóteo 4 e verso 2. Assim podemos perceber que o pecado é sempre maléfico. Suas ações são destruidoras em todos os aspectos, principalmente em relação ao bom relacionamento para com Deus. Por isso, é melhor ao homem procurar em Cristo o perdão de todos os seus pecados, a fim de estar sempre em comunhão com Deus. Tópico 2. A repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Uma consciência morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Havia-se passado um ano e para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não o deixaria impune. A consciência do rei estava morta. Foi necessária uma alegoria, uma parábola do profeta Natã, relatando a ação de um homem rico que pela força se apropriara da cordeirinha única e amada de um pobre. O rico, apesar de possuir um grande rebanho, recusou-se a lançar mão de suas muitas ovelhas. Davi se mostrou irado com o procedimento do rico e prontamente queria condená-lo à morte. O profeta Natã o revela: tu és este homem. Davi, que mais tarde viria a ser chamado homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22, mostrou-se extremamente ágil e veloz para julgar o próximo. Quando lhe foi contada uma história de injustiça e opressão, Davi imediatamente colocou-se na posição de juiz e decretou a sentença. Certamente que Davi poderia ter mandado matar tal homem do relato de Natã, pois era o rei de Israel. Contudo, vemos que Davi não conseguia enxergar o grande pecado que havia acabado de cometer. Ao ouvir sobre o relato da injustiça cometida contra aquele pobre homem do relato de Natã, Davi imediatamente reconheceu o pecado em que havia incorrido aquele homem. Seu julgamento foi rápido, certeiro, sem demoras. Davi sequer ponderou os pormenores da história, simplesmente proferiu tal sentença. De forma muitíssimo semelhante, somos nós. Somos homens e mulheres que, ao ouvir algo que é contrário à justiça de Deus e às leis de Deus, imediatamente já proferimos o nosso juízo. Contudo, raramente atentamos para o quão pecadores somos. Jesus já nos advertiu dizendo: e por que reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Mateus 7 e verso 3. Certamente que esse versículo não está proibindo o julgamento alheio, porém, este julgamento deve ser feito de forma honesta, primeiro reconhecendo e arrumando o próprio erro, para depois ajudar o seu irmão. Uma das fontes secundárias do direito é equidade. Isso consiste em dizer que, quando a lei é obscura, ou ainda não há lei que defina expressamente tal ato, o juiz observará o caso e dará a sentença mais justa que conseguir. De forma semelhante, a Bíblia também nos fala que o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Salmos 45 e verso 6. Porque o cetro de Deus é um cetro de equidade. Ele também não tem prazer em julgamentos parciais que visam apenas favorecer os nossos prazeres. Balança enganosa
é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios, capítulo 11 e o verso 1. Terceiro tópico, as consequências do pecado de Davi. O pecado de Davi trouxe consequências emocionais, espirituais e físicas para ele e para sua família, desestabilizando o seu reinado. Paulo afirmou que o que semeia em carne colherá na carne corrupção, Gálatas 6 e 8. Foi o que ocorreu com Davi. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência dos seus pecados. O primeiro, a perda do filho. O segundo, o escândalo sexual de seu filho Aminon com a sua filha Tamar. O terceiro, o assassinato de Aminon. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão e o abuso público das concubinas reais por este. Consequências emocionais. Após pecar, Davi ouviu um dos mais duros julgamentos pronunciados pelo profeta Natã, conforme 2 de Samuel 12, versos 10 ao 14. O julgamento atingia não somente a sua vida pessoal, mas também toda a existência, incluindo reino e família. Os resultados do pecado de Davi podem ser vistos primeiramente em sua vida sentimental e emocional. Quantas lágrimas Davi derramou? Não há como aferir. Entretanto, em Salmo de número 6, verso 6, temos uma noção, onde Davi diz: já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Por certo, Davi chorou quando Tamar, sua filha, foi violentada, 2 de Samuel 13, e quando seu filho Aminon e Absalão foram mortos prematuramente, 2 de Samuel 13, 33 e 18 e 14. Também vimos consequências espirituais e físicas nesse contexto. Não há dúvida de que os maiores efeitos do pecado de Davi estão na esfera espiritual. O pecado parece doce, inofensivo e natural. No entanto, as suas consequências são amargas. Paulo, o apóstolo, adverte em sua primeira carta aos Coríntios: por causa disso, por causa do pecado, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 de Coríntios 11, 30. Em outras palavras, aquilo que é espiritual num primeiro momento tem consequências físicas no segundo momento. Os especialistas advertem que há muitas doenças psicossomáticas, isto é, doenças da alma ou de origem psicológica que afetam o corpo físico. A Bíblia nos mostra que há também doenças de origem espiritual. Mas a palavra de Deus nos adverte e orienta: confessai as vossas culpas uns para os outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5 e 16. Davi pôs em prática isso e clamou ao Senhor: tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Salmos 41 e verso 4. Conclusão: a vida de Davi como homem comum pode ser dividida em dois momentos: antes e depois de sua tentação e queda. Com certeza, ele não vigiou espiritualmente, como reiteradas vezes nos adverte as Sagradas Escrituras a fazermos. Pode ser que Davi não tenha considerado as consequências que seu ato lhe traria. O adultério com Batseba, o planejamento covarde, a execução de Urias, o esposo, sem dúvidas estão entre os acontecimentos mais condenáveis e repulsivos já narrados na história bíblica. Deus, o Senhor de toda a justiça, reprovou o ato de Davi, conforme 2 de Samuel 11, 27. Todavia, em sua infinita misericórdia e graça, perdoou-lhe
quando este demonstrou arrependimento, conforme a sua oração pública e a sua confissão de fé, e quebrantamento espiritual expressa nos Salmos de número 51. Uma lição implacável neste contexto é a de que o pecado, uma vez consumado, deixa suas consequências irreparáveis, ainda que seja perdoado por Deus. O pecado nunca acontece num contexto isolado. Cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, as consequências aparecerão. Seus efeitos são danosos, levam a sofrimento, tanto a quem pecou, como a muitas outras pessoas inocentes envolvidas neste contexto. Nós não podemos nos enganar. Depois da queda espiritual, a vida muda em todos os aspectos. Quantos lares destruídos, quantas famílias desmanteladas, sonhos e projetos frustrados, vidas ceifadas precocemente por causa de um descuido de alguns. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e verso 7. Davi seria perdoado por Deus, mas beberia um cálice amargo pelo resto da sua vida. Que Deus tenha misericórdia da sua família, do seu ministério e que nos livre da tentação e de queda fatal. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula. Glorifico a Deus por esse projeto, agradeço a todos os inscritos em nosso canal no YouTube. E você que ainda não é inscrito, se inscreva agora. Deixe o seu like, ative o sino aqui em cima para receber em primeira mão as nossas atualizações, as nossas videoaulas. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério e classe EBD na paz do Senhor. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.